Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos acompanhando. Esse é o 27º encontro aqui do Grupo de Leitura do Capital. Estamos lendo aqui o livro 3 do Capital, mais especificamente vamos começar hoje capítulo 13, a lei como tal, né? No caso, iniciando aqui a seção 3 do livro 3, a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Capítulo 13, a lei como tal. Com um salário e uma jornada de trabalho dados, um capital variável, por exemplo, de 100, representa um número determinado de trabalhadores postos em movimento. Ele é o índice desse número. Seja de 100 unidades monetárias, o salário de 100 trabalhadores, digamos, por uma semana. Se esses 100 trabalhadores efetuam tanto trabalho necessário quanto mais trabalho, ou seja, se trabalham diretamente tanto tempo para si mesmos, isto é, para a produção do seu salário, quanto para o capitalista, quer dizer, para a produção de mais valor, seu produto de valor total seria igual a 200 unidades monetárias, e o mais valor por eles gerado seria igual a 100 unidades monetárias. A taxa do mais valor, M sobre V, seria igual a 100%. No entanto, ela se expressaria, como vimos, em taxas de lucro muito diversas, segundo os vários volumes do capital constante C e, por conseguinte, do capital total C maiúsculo, uma vez que a taxa de lucro igual a C maiúsculo. Sendo a taxa de mais-valor 100%, se C igual a 50 e V igual a 100, então a taxa de lucro igual a 100 sobre 150, que é igual a 66,2%. Se o capital constante, em vez de 50, igual a 100 e V igual a 100, então a taxa de lucro 100 sobre 200 igual a 50%. Caiu, né? Se o capital constante igual a 200, né, não mais 100 apenas, e o capital variável continuar sendo 100, então a taxa de lucro igual a 100 sobre 300, que é igual a 33,1%. Caiu mais um pouco. Se o capital constante igual a 300 e o capital variável igual a 100, então taxa de lucro igual a 100 sobre 400 igual a 25%. Caiu de novo. Se C igual a 400 e V igual a 100, então a taxa de lucro 100 igual a 100 sobre 500, que é igual a 20%. Caiu mais um pouco. A mesma taxa de mais-valor, com um grau de exploração constante do trabalho, seria expressa assim numa taxa decrescente de lucro. Porque, com seu volume material, também aumenta, ainda que na mesma proporção, o volume de valor do capital constante e, com isso, do capital total. Se, além disso, partimos do pressuposto de que essa alteração gradual na composição do capital não se opera simplesmente em esferas isoladas da produção, mas, em maior ou menor grau, em todas, ou pelo menos nas esferas decisivas da produção, e que, portanto, essas alterações afetam a composição orgânica média do capital total existente numa determinada sociedade, chegaremos necessariamente à conclusão de que crescimento gradual do capital constante em proporção ao variável tem necessariamente resultado uma queda gradual na taxa geral de lucro, mantendo-se constante a taxa do mais-valor, ou seja, o grau de exploração do trabalho pelo capital. Porém, vimos que constitui uma lei do modo de produção capitalista que, conforme este se desenvolve, opera-se uma diminuição relativa do capital variável em relação ao capital constante, e assim em proporção ao capital total mobilizado.
Isso significa apenas que o mesmo número de trabalhadores, a mesma quantidade de força de trabalho tornada disponível por um capital variável de volume de valor dado, mobiliza, elabora, consome produtivamente, em consequência dos métodos de produção peculiares que se desenvolvem no interior da produção capitalista, uma massa sempre crescente de meios de trabalho, maquinaria e capital fixo de todo tipo, matérias-primas e materiais auxiliares, no mesmo intervalo de tempo e, por conseguinte, também um capital constante de volume de valor sempre crescente. Essa diminuição relativa crescente do capital variável em relação ao capital constante, e assim ao capital total, é idêntica ao aumento progressivo da composição orgânica do capital social em sua média. E, do mesmo modo, não é mais que outro modo de expressar o desenvolvimento progressivo da força produtiva social do trabalho, que se revela precisamente no fato de que, graças ao emprego crescente de maquinaria e de capital fixo em geral, o mesmo número de trabalhadores transforma em produtos uma quantidade maior de matérias-primas e materiais auxiliares no mesmo tempo, ou seja, com menos trabalho. A esse crescente volume de valor do capital constante, embora ele só represente de forma longínqua o crescimento da massa real dos valores de uso, das quais o capital constante é materialmente constituído, corresponde um crescente barateamento do produto. Cada produto, considerado em si mesmo, contém uma soma de trabalho menor que nos estágios inferiores da produção, nos quais o capital desembolsado em trabalho se encontra em proporção incomparavelmente maior em relação ao capital desembolsado em meios de produção. Portanto, a série hipoteticamente formulada no início expressa a tendência efetiva da produção capitalista, com a queda progressiva do capital variável em relação ao capital constante. A produção capitalista gera uma composição orgânica cada vez mais alta do capital total, que tem como consequência imediata o fato de que a taxa do mais-valor, mantendo-se constante, inclusive aumentando o grau de exploração do trabalho, se expressa numa taxa geral de lucro sempre decrescente. Abre parênteses. Adiante mostraremos porque esse decréscimo aparece não nessa forma absoluta, mas antes tendendo a uma queda progressiva. Fecha parênteses. Tem uma nota aqui, na nota A, que está dizendo aqui, ver neste volume o capítulo 14, né, a nota do tradutor, né, falando próximo, então, que é o que ele fala adiante, mostraremos. Né. Então, continuando. A tendência progressiva da taxa geral de lucro à queda é, portanto, apenas uma expressão peculiar ao modo de produção capitalista do desenvolvimento progressivo da força produtiva social do trabalho. Não dizemos, com isso, que a taxa de lucro não possa cair provisoriamente por outras razões, mas demonstramos como uma necessidade evidente, com base na própria essência do modo de produção capitalista, que, no progresso deste último, a taxa média geral do mais-valor tem necessariamente de se expressar numa taxa geral decrescente de lucro. Assim, como a massa do trabalho vivo empregado sempre decresce em relação à massa do trabalho objetivado, que o trabalho vivo mobiliza, isto é, em relação aos meios de produção produtivamente consumidos,
Também a parte desse trabalho vivo que não é paga e que se objetiva em mais valor tende a encontrar-se numa proporção sempre decrescente em relação ao volume de valor do capital total empregado. E essa proporção entre a massa de mais valor e o valor do capital total empregado constitui a taxa de lucro, que tem, portanto, de diminuir constantemente. Ainda que, de acordo com o que foi exposto até aqui, a lei pareça muito simples, toda a economia política não conseguiu descobri-la até o momento atual, como veremos numa sessão posterior. Ela vislumbrou o fenômeno e supliciou-se em contraditórias tentativas de interpretá-lo. Porém, dada a grande importância que possui para a produção capitalista, pode-se dizer que essa lei constitui o mistério de toda a economia política desde Adam Smith, e que as diferenças entre as diversas escolas desde Adam Smith consiste nas tentativas de lhe dar uma solução. Se, por outro lado, menciona-se o fato de que a economia política até o presente tateava às cegas a diferença entre capital constante e capital variável, sem jamais conseguir formulá-la com exatidão. Que ela jamais apresentou mais valor separado do lucro, tampouco este último em forma pura, em contraste com seus diversos componentes reciprocamente autonomizados como lucro industrial, lucro comercial, juros, renda fundiária, que ela jamais analisou profundamente a diferença na composição orgânica do capital, e por isso tampouco o fez com a formação da taxa geral de lucro. Então, deixa de ser enigmático o fato de que ela jamais tenha encontrado a solução desse enigma. É intencionalmente que examinaremos essa lei antes de abordarmos o desdobramento do lucro em diversas categorias, e em categorias diversas, independentes entre si. Que a exposição desse problema do desdobramento do lucro em diferentes partes, correspondentes a diversas categorias de pessoas, seja algo separado, demonstra de antemão a independência dessa lei, em termos gerais, com relação àquele desdobramento e às relações recíprocas entre as diferentes categorias de lucro a que ele dá origem. O lucro de que falamos aqui não é mais que um nome distinto para designar o próprio mais-valor, que só se apresenta em relação com o capital total e não em relação com o capital variável do qual emana. A queda da taxa de lucro expressa, pois, a proporção decrescente entre o próprio mais-valor e o capital total adiantado, razão pela qual é independente de toda e qualquer distribuição desse mais-valor entre diversas categorias. Vimos que, num estágio de desenvolvimento capitalista, no qual a composição orgânica, a composição do capital, C para V é de 50 para 100, uma taxa de mais-valor de 100% se expressa numa taxa de lucro de 66,2%, e que, num estágio superior, no qual C sobre V é 400, C está para V 400 está para 100, a mesma taxa de mais-valor se expressa numa taxa de lucro de apenas 20%. O que vale para diversos estágios sucessivos de desenvolvimento no mesmo país, vale também para diversos estágios de desenvolvimento simultaneamente existentes em diferentes países. No país não desenvolvido, no qual a primeira composição do capital constitui a média, a taxa geral de lucro seria 66,2%, enquanto no país do segundo estágio de desenvolvimento,
muito superior ao primeiro, ela seria igual a 20%. A diferença entre ambas, as taxas nacionais de lucro, poderia desaparecer e, inclusive, inverter-se se, no país menos desenvolvido, o trabalho fosse mais improdutivo e, por isso, uma maior quantidade de trabalho se representasse numa quantidade menor da mesma mercadoria. Um valor de troca maior num valor de uso menor. Ou seja, se o trabalhador dedicasse uma parte maior do seu tempo para a reprodução de seus próprios meios de subsistência ou de seu valor, e uma parte menor desse tempo para a criação de mais valor, se fornecesse menos trabalho, com que a taxa de mais valor seria mais baixa. Vixe, eu demorei aqui para ver o Leonardo Domingos estava solicitando, não apareceu aqui para mim o aviso, mas ele entrou aqui agora. Não sei se ele está... enfim. Vou continuar aqui então a leitura. Se no país menos avançado, por exemplo, o operário trabalhasse 2/3 da jornada de trabalho para si e 1/3 para o capitalista, o resultado seria que, sob o pressuposto do exemplo anterior, a mesma força de trabalho seria paga com 133 e 1/3 e forneceria um excedente de 66 e 2/3. Ao capital variável de 133 e 1/3 corresponderia um capital constante de 50. A taxa de mais-valor seria, então, de 133 e 1/3 para 66 e 2/3, que é igual a 50%. E a taxa de lucro, 183 e 1/3, está para 63 e 2/3, aproximadamente 36,5%. Como, até o presente, ainda não investigamos os diversos componentes nos quais se decompõe o lucro, de modo que eles ainda não existam para nós, as considerações seguintes visam apenas a evitar possíveis equívocos. Quando comparamos entre si países em diversos estágios de desenvolvimento, especialmente entre os de produção capitalista desenvolvida e aqueles nos quais o trabalho ainda não se acha formalmente subsumido ao capital, apesar de o trabalhador, na realidade, ser explorado pelo capitalista, abre parênteses. Por exemplo, na Índia, onde o Riot trabalha como camponês autônomo de modo que sua produção, como tal, ainda não se encontra subsumida ao capital, embora o usurário possa abocanhar, sob a forma do juro, não só todo o seu mais trabalho, mas até mesmo, falando em termos capitalistas, uma parte de seu salário. Fecha parênteses. É um grande equívoco querer medir o nível da taxa nacional de lucro com base no nível da taxa nacional de juros. Naquele juro está incluído todo o lucro e mais que o lucro, em vez de ser simplesmente a expressão, como em países de produção capitalista desenvolvida, de uma alíquota do mais-valor ou do lucro produzidos. Por outro lado, aqui a taxa de juros está preponderantemente determinada por condições, abre parênteses, adiantamentos dos usurários aos grandes possuidores da renda fundiária, fecha parênteses, que nada tem a ver com o lucro, e representam apenas a proporção na qual o usurário se apropria da renda fundiária. Em se tratando de países em que a produção capitalista apresenta diversos graus de desenvolvimento, e, por conseguinte, diferente composição orgânica do capital, a taxa de mais-valor, abre parênteses, um dos fatores que determinam a taxa de lucro, fecha parênteses, pode ser maior naquele em que a jornada de trabalho normal é mais curta do que em outro no qual ela é mais longa. Em primeiro lugar, se a jornada de trabalho inglesa de 10 horas, por exemplo, é devido à sua maior intensidade,
igual a uma jornada de trabalho austríaca de 14 horas, então, com uma divisão igual da jornada de trabalho, 5 horas de mais trabalho podem representar, no primeiro caso, um valor maior no mercado mundial do que 7 horas no segundo caso. Em segundo lugar, porque no primeiro caso é maior a parte da jornada de trabalho que pode constituir mais valor. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque eu confesso que eu não sei se eu entendi muito bem aqui esse parágrafo. Queria ver se vocês me ajudam, talvez, aqui a entender. Não sei se mais alguém também teve dificuldade aqui nesse parágrafo, mas ele está falando aqui, primeiro, que a taxa de lucro no país de jornada, país mais desenvolvido, capitalismo mais desenvolvido, tende a ser menor do que no país em que é menos desenvolvido. Esse é o primeiro ponto, né? E aí ele está tentando argumentar como que isso acontece, né? E aí aqui ele está falando especificamente do caso da taxa de lucro aqui, né? Que pode ser maior naquele em que a jornada de trabalho normal é mais curta do que no outro que é mais longa, né? Isso que eu fiquei meio confuso, para ser sincero. Não, esse ponto eu acho que é relativamente simples se a gente pensar sobre a produtividade do trabalho, né? Então, por exemplo, no exemplo aqui, na jornada em inglês, vamos pensar que, exemplo, simplificar, o trabalhador só precisa comer pão, né? Ele vive e ele precisa de 5 horas para produzir o pão dele. Mas ele já trabalha com uma técnica avançada. Enquanto que no exemplo ali de 14 horas, o austríaco, então seria 5 horas para uma jornada de 10 horas, teria 100% de taxa de mais valor. Só que o austríaco, ele não leva nem 7 horas para produzir o pão, ele leva 8, 9, 10 horas. Então, ele trabalha num nível de desenvolvimento mais baixo, a produtividade é mais baixa, e a taxa de mais valor é menor, porque ele precisa trabalhar 8 horas para pagar, né, o seu salário, né, num exemplo que apenas em pão, né, em produto, e tem um excedente menor para o capitalista. É assim que eu entendo esse parágrafo aqui. Não, boto fé. Não sei se alguém mais aproveitar que damos uma parada aqui, quer trazer algum outro comentário, algum outro elemento. Tá, então vamos então seguir aqui, né? Paramos aqui nesse ponto. Se for para comentar o que a gente já leu, eu acho que tem umas coisas assim para falar, mas não sei se a gente vai deixar um pouco mais para frente isso ou não. Eu não sei aqui se pode falar agora. Eu acho que poderíamos parar agora, talvez, Eu também acho. Não, porque eu só tenho uma coisa assim que eu acho que, bom, essa parte inicial, eu acho que o Marx está colocando as coisas em cima da mesa, assim, tentar demonstrando o que é exatamente a origem da queda tendencial da taxa de lucro para ele e tal. Mas tem só um aspecto nesse lento processo assim de ir explicando, né, digamos assim, o fundamento então da queda da taxa de lucro, que eu acho que é importante quando ele fala naquele parágrafo que a divisão da mais-valia não tem influência nenhuma nisso, né? Isso aqui para mim é uma discussão assim muito importante com, sei lá, com keynesianos, né, ou mesmo com marxistas, mas faz quase uma interpretação meio keynesiana e tal, de achar que essa massa total de mais-valia, a forma como ela é distribuída em juro, renda da terra ou lucro médio,
ter alguma influência sobre a própria taxa de lucro, né? E não tem influência nenhuma, o Marx está falando aqui. Inclusive, ele, bom, tem toda essa discussão, né, de que essa parte aqui do Capital foi organizada pelo Engels e tudo mais, mas, assim, de todo modo, aparentemente, né, ele estava escrevendo isso aqui antes mesmo de discutir, né, fazer toda a discussão sobre a divisão da mais-valia mesmo, né, em capital comercial, em juro, em renda da terra. Então, assim, não é daí que vem, não é essa a origem da queda da taxa de lucro. Eu acho que isso é uma informação meio, pode parecer meio besta, assim, mas é uma boa, uma boa limpada de terreno, assim, que eu acho que o Marx faz aqui, que é muito importante ter em mente, porque depois, quando a gente vai avançando, e chega lá no juro, mais para frente, assim, quase que a vontade de atribuir ao juro alguma coisa, né, como diminuição da possibilidade de apropriação da mais-valia, é muito, parece que dá uma vontade, mas não tem nada a ver com isso, mas está falando aqui, né, enfim. Seria só para ressaltar isso mesmo. Oi, mais uma dúvida, porque eu não sei exatamente o que você está referindo, mas tá, aqui o Marx ele está falando que a causa da queda da taxa de lucro, a causa dessa tendência é o aumento do capital constante em relação ao capital do trabalho. E qual seria o argumento keynesiano ou de outros marxistas sobre a relação com a taxa de juros? Eu não peguei muito bem. Eu acho que isso é uma coisa que vai aparecer um pouco mais para frente, assim, talvez fique um pouco mais claro para a gente um pouco mais para frente, né? Quando o Marx está apresentando o capital portador de juros, ele, de certa maneira, ele vai assim demorar um certo tempo, lá nos capítulos mais para frente, no 21, 22 e assim por diante. Ele vai demorar um certo tempo para dizer assim, olha, embora a gente agora tenha que considerar que essa massa de mais-valia produzida, que ela se reparte em lucro médio do empresário e juro do prestamista, embora haja essa divisão, e aparentemente a gente tenha, digamos, então, assim, parece que nós estamos diante de dois movimentos do capital. Um movimento, digamos assim, do que seria do capital produtivo, que produz mais-valia efetivamente, e o outro, o movimento amplamente coberto pelo fetiche, né, que seria do capital portador de juros, que simplesmente se amplia a si mesmo. Embora pareça que estamos diante de dois movimentos, estamos diante de um único movimento, diz o Marx. Existe só um movimento do capital, e aí no final desse movimento, essa mais-valia se reparte em duas quantidades, né? O lucro e o juro. Eu digo que isso tem uma conversa com Keynes, por exemplo, porque quando a gente estuda a teoria geral do Keynes, fica claro que, na verdade, o Keynes vai apresentar esses dois movimentos, o do juro e o do que ele vai chamar de eficiência marginal do capital, mas é a forma keynesiana de se referir ao lucro, né? São dois movimentos completamente distintos, eles têm origem completamente distinta, explicados de maneira completamente distinta, e é da comparação dos dois que a gente tem uma determinação do nível de investimento na economia, né, quando se compara, né, em termos keynesianos, quando se compara a taxa de juros e eficiência marginal do capital, ou lucro esperado, né, renda esperada, é que tu tem a determinação do investimento, lá, do investimento agregado na economia e tudo mais. E, portanto, a determinação da taxa de lucro. Então, esse papo de que a divisão da mais-valia determina a taxa de lucro vale para o keynesiano, mas não vale para o marxista. O marxista ele vai dizer que não tem nada. Isso é uma coisa que. Essa divisão quantitativa é uma coisa que vem depois. A determinação, em primeiro lugar, a determinação da taxa de lucro vem de outra parte, e a determinação da queda da taxa de lucro também vem de outra parte. Vem da composição orgânica do capital, ou seja, da relação entre capital constante e capital variável. Né? Eu diria que mais por aí, assim, sabe? Não, valeu, entendi. Talvez, eu não sei, é porque tem alguns colegas que não são economistas, talvez tenha ficado um pouco técnico, se o pessoal não está muito pegado com Keynes, mas entendi, eu acho, entendi bem o argumento. Valeu. Massa, não, acho que de fato é uma questão mesmo para refletir, né?
Vou dar sequência aqui, então, na nossa leitura, né? E vou aqui continuar, a gente parou aqui dessa parte, né? Dita lei. Então, vamos lá. A lei da taxa decrescente de lucro, na qual se expressa a mesma taxa, ou inclusive uma taxa superior de mais-valor, quer dizer, em outras palavras, que, partindo de uma quantidade determinada qualquer do capital social médio, por exemplo, de um capital de 100, a parte destinada a meios de trabalho tende sempre a aumentar, ao passo que a destinada ao trabalho vivo tende a diminuir. Como a massa total do trabalho vivo agregado aos meios de produção diminui em relação ao valor desses meios de produção, diminui também o trabalho não pago e a parcela de valor na qual ele se representa, em relação ao valor do capital total adiantado. Ou, dois pontos, uma alíquota sempre menor do capital total desembolsado converte-se em trabalho vivo, e esse capital total suga, assim, cada vez menos mais trabalho em relação à sua grandeza, embora a proporção entre a parte não paga do trabalho empregado e a parte paga deste último possa crescer simultaneamente. O decréscimo relativo do capital variável e o acréscimo do capital constante, apesar de ambos crescerem em termos absolutos, como já vimos, apenas outra expressão da produtividade aumentada do trabalho. É só um detalhe aqui, né, que eu acho que essa passagem aqui é uma passagem bem importante, né? Uma alíquota sempre menor do capital total desembolsado converte-se em trabalho vivo. E esse capital total suga, assim, cada vez menos mais trabalho em relação à sua grandeza. O que o Marx está dizendo não é que, pensando numa distopia, né, das máquinas fazendo todo o trabalho humano e continua empregando o trabalho, mas o que ele está dizendo é que a parcela de valor destinada para o capital variável, que não é exatamente igual às necessidades, inclusive pode ser rebaixada as necessidades de reprodução da força de trabalho com o tempo, né? Ele tá falando isso. Isso tende digamos, cada vez mais diminuir. E se isso tende cada vez mais diminuir, isso quer dizer que tem cada vez menos mais-valia produzida, ou seja, fica mais acirrada a disputa pela mais-valia. Eu estou entendendo nesses termos assim o movimento lógico do raciocínio do Marx, né? E aí daí dá para perceber que tem pelo menos uma crise, né? Eu acho que o passo seguinte é pensar uma crise, né? A crise é quando justamente essa capacidade de produzir mais-valia se encontra, vamos dizer assim, dificultada, vamos dizer assim, né? Mas acho que só, sem querer te interromper, mas tem só assim a parte final do parágrafo ali que eu acho que é tão importante quanto quando ele fala assim, ele fica jogando com isso o tempo todo, assim, isso desde na verdade o capítulo 23 lá do livro 1, né, de que a elevação da composição orgânica é diminuição relativa de capital variável, diminuição relativa, não absoluta. Isso é muito importante, porque embora a gente esteja vendo então esse movimento de diminuição relativa do capital variável, né, cada capital, se a gente for olhar para o agregado, né, dos capitais ali acumulando capital, eles vão mobilizar cada vez menos capital variável, cada vez mais capital constante. Mas o volume total de capital adiantado tende a crescer, de modo que, em termos absolutos, vai estar sempre sendo empregado mais trabalho e mais maquinaria também, de maneira correspondente. Mas o emprego, em termos absolutos, tende a crescer, né? Por isso que Marx não é tese ou teoria sobre desemprego absoluto, né? Isso é bem, eu acho que isso é bem importante também, assim, de levar em consideração esse duplo movimento, né? Alguém ia fazer um comentário,
Mas Não seria eu, é porque hoje tem toda uma série de teses que chama a atenção para o desemprego estrutural, né? E essa, vamos dizer assim, a partir desse trecho selecionado e o comentário da Raquel, essas teses, de certa forma, não teria sustentação, vamos dizer assim, a partir desse trecho, né? Se a gente pegar o pessoal aí da crítica do valor, né? Que a ideia de que hoje, vamos dizer assim, o valor colapsou e o dinheiro colapsou porque a substância do valor, que é o trabalho, está sendo expulsa do processo produtivo, gerando o que eles chamam aí dessa superpopulação relativa sobrante, né, uma massa que não vai ser absorvida pelo capital, né. Se a gente pegar também a tese do Mesaros, né, que da ideia da crise estrutural e do desemprego estrutural, que dialoga muito com essas teses, vamos dizer assim, essas teses contemporâneas mais catastrofistas, todas elas têm como um elemento assim a ideia de que vamos dizer assim, o trabalho está perdendo a sua importância econômica, né, pelos processos de automação. E esse trecho selecionado, ele meio que se contrapõe a essas teses. Só um comentário bem rápido, mas é que quando tu falou, primeiro momento tu falou desemprego estrutural, eu já pensei, na verdade, na CEPAL, não pensei nisso aí que tu tá falando. Aí eu já ia dizer, não, mas peraí, não, o que a CEPAL tá falando é exatamente concordando com isso aí, entendeu? Tu tá formando moção de gente supérflua, né? Constantemente, que é funcional para a reprodução do capital na periferia, mas, assim, sempre que for preciso crescer também, essa gente vai ser incorporada. Então, assim, mas eu entendo que você está falando de outra coisa lá, uma espécie de desemprego tecnológico, digamos assim, né? Que isso realmente, acho que não para em pé em termos marxistas, assim. Ah, sim, sim, é dessa turma mais contemporânea aí, só principalmente ali o pessoal tá na USP, tem uma turma assim, ali na UFRJ, através da influência do professor Mário Menegatti, né? O pessoal da crítica do valor de associação lá. Que aí tá tudo colapsado, colapsou tudo. Para ele, nós somos marxistas, como é que eles chamam? Tradicionais, que são parte do problema. Eu queria fazer assim, só para chegar nos fundamentos, ah, se a taxa de lucro cresce na medida que cresce o capital variável, por que eu tenho que investir no capital constante? Só para a gente ver esse fundamento. Se eu investir no capital constante, quer dizer, se eu comprar máscara, máquinas, etc., eu vou diminuir o número de trabalhadores. Se eu diminuir o número de trabalhadores, eu só estou colocando uma questão para a gente discutir. Vai diminuir minha taxa de lucro. Então, por que eu faço isso? Estou colocando uma pergunta. Por que o capitalista faz isso? acho que o Caio levantou a mão, vai lá, Caio. Como é que ele sai dessa encrenca? Sim, bom, porque a gente tem que pensar que existe a contraposição entre o capitalista individual e o capitalista coletivo, né? Então, o capitalista individual, à medida que ele aumenta a sua produtividade do trabalho, investindo em tecnologia, ele ganha mercado e ele se apropria do mais valor social, que inclui a exploração de toda a classe trabalhadora, né? Então, ele consegue ter um preço mais barato e uma margem de lucro maior, né? Então, porque ele vai colocar. Porque o salário é determinado no nível social. Então,
os trabalhadores dele vão receber um salário igual ou até um pouco maior do que a média dos trabalhadores, mas ele vai ter uma produtividade maior, vai poder vender ao preço de mercado e se apropria de uma parte maior do mais valor social. Então, do ponto de vista do trabalhador, do empresário individual, ele tem um estímulo para investir na tecnologia, no aumento da produtividade. E cada vez que ele faz isso, logo em seguida, o mercado, né, os outros capitalistas, eles vão atrás dele e se ajusta em novas condições, né? Então, é sempre esse jogo. Isso que eu entendo é um dos principais mecanismos aí de por que o capitalista está sempre investindo no capital constante. Você está falando da massa de lucro, né? Você está falando, eu vou diminuir meu custo de produção, isso, né? Cai meu custo de produção. E caindo o meu custo de produção, eu posso ganhar na massa de lucro. Exato. Ganhando na massa de lucro. E foi isso que você falou, não? Basicamente isso. Bem, Eu não sei se o Fernando, você continua, tá falando ainda, Fernando? O Arley tá aqui com a mão levantada, acho que ele pode também. Então, se o Fernando já parou, vai lá, Arley. Fala aí. Abertamente, retomar aquele desdobramento do Marx ali do capítulo 10, do livro 1, né? Que ele fala que o capitalista que opera, que é um pouco o Caio desenvolveu, o capitalista que opera com tecnologia superior e tem um lucro extra, né? Justamente por esse mecanismo, né? Ele reduz os custos e consegue vender pelo preço de mercado, né? E, claro, tem a tese polêmica lá também do capítulo 10 do trabalho empoderado, né? Do trabalho potencializado, né? O capitalista que opera com tecnologia superior produz mais valor por hora trabalhada do que o conjunto daqueles capitalistas que não têm que está ali na tecnologia média, né, que tem a produtividade média, ou seja, aquele capitalista que tem uma produtividade maior, ele consegue se apropriar de um valor maior porque ele produz mais valor por hora trabalhada. Essa é a tese lá famosa, que está no interior das polêmicas, né? Para alguns, há uma transferência de valor desses capitalistas que tem uma tecnologia inferior, né, uma produtividade do trabalho inferior, que, por exemplo, é o que sustenta a tese da dependência, e, por outro lado, a explicação é que esse capitalista inovador, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico, ele produz mais valor por hora, então ele sai na frente na concorrência. E o investimento em capital constante, ele é algo necessário do sistema capitalista. O cara que não fazer investimento em meios de produção para elevar sua produtividade tende a perder a concorrência capitalista, né? Lembrando que a concorrência capitalista é uma guerra entre os capitais. Os capitais estão em guerra entre si ali, disputando, né, a apropriação do lucro. E aquele que tem maior produtividade se apropria de um lucro maior. E, ao mesmo tempo que aquele que tem maior produtividade se apropria de um lucro maior, ele contribui para reduzir a taxa geral de lucro. Essa que é a dialética da coisa toda aí e a contradição que tem no sistema, né? De acordo com a elaboração do Marx. O manuscrito que você mencionou, a demonstração matemática do Marx entre a taxa de mais-valia e a taxa de lucro, está na edição 4 da Mega lá, só que eu não sei capturar os textos da Mega, depois eu te mando se você conseguir achar lá. Depois eu até quero mesmo, hein? Até quero mesmo. Valeu aí. De fato, eu acho que é um pouco na linha que o Caio colocou, né? Porque senão o Fernando coloca um elemento que às vezes pode parecer, né? Olhando a lei do valor, pode parecer que então basta colocar cada vez mais trabalho vivo, né? Aumentar capital variável, que você vai continuar aumentando, né? A taxa de lucro e vai gerar uma prosperidade meio eterna, né?
Não é o caso que acontece. O que acontece é o capitalismo cada vez mais desenvolvendo técnicas e tecnologia no sentido de potencializar a força produtiva do trabalho. Bom, temos ainda aqui alguns minutos, né? Mas ainda temos texto. Deixa eu ver aqui se chegamos aqui Aí, eu queria... Claro. Para mim, isso daí é a base do imperialismo, sabe? Tem uma discussão da Rosa, da inevitabilidade da imperialista, né? Quer dizer, você vai ser obrigado a exportar, você vai abrir novos mercados, a base é essa. Quer dizer, a base é a expansão da produção a partir do aumento do capital constante. Quer dizer, você produz cada vez mais e mais barato. Cada vez mais e mais barato, você é obrigado a expandir mercados. E para você expandir mercados, você tem que impedir que os outros fechem o mercado, seja com qual produção for. Então, para mim, isso aí é a base do imperialismo. Sabe? Tanto é que, depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente a exportação das fábricas norte-americanas para os países de capitalismo dependente praticamente já era de tecnologia já ultrapassada, e mesmo assim era sem transferência de tecnologia, coisa que a China não fez. Quer dizer, a Inglaterra também, no segundo reinado, nunca exportou máquina para fazer máquina, nunca. Né? Então, eu acho que esse raciocínio, para mim, é a base do imperialismo. Não sei se eu fui longe demais. Não, acho que, sem dúvida, tem um diálogo, sim, com essas questões. Vai lá, Warlen, já emenda aí. Bem rapidamente, é porque na tese da Rosa tem a ideia de que é preciso ter modos de produção pré-capitalistas, né, para, vamos dizer assim, realizar, né, o problema da Rosa ali é o problema da realização, né? Ela considera os esquemas de reprodução ali do livro 2 muito abstratos, né? Aí a teoria do imperialismo dela pressupõe que o capital sempre esteja ali modos de produção não capitalistas, né? Que é uma tese polêmica e problemática, né? Que para ela a crise catastrófica advém daí, né? Que a tendência, como o capitalismo tende a se desenvolver, né, para regiões não capitalistas, e ele necessita dessas, vamos dizer, desses modos de produção pré-capitalista, a tendência à catástrofe, né? É uma tese que foi submetida a muitas críticas já no período da própria Rosa, e depois o Rosdolsky, né, tem no Gênesis, lá ele tem toda uma consideração sobre os esquemas de reprodução, e ele faz uma crítica muito dura à Rosa, né? A Rosa, na verdade, ela não compreende os esquemas, né? Já a tese clássica do imperialismo, se a gente pensar no Lenin, no Hilferd, principalmente no Lenin, é aquela ideia que o mercado interno está estagnado pela formação dos monopólios, então você tem a necessidade do capital, né, do capital ultrapassar as fronteiras nacionais através ali da exportação de capitais, só que como, vamos dizer assim, já está tudo mapeado, os mercados, aí a necessidade da guerra, né, da disputa por novos mercados. Mas o Lenin também parte dessa ideia de que, vamos dizer assim, está estagnado o mercado interno, então é necessário, pelo controle monopolista, né, então necessidade do capital ir, né, para fazer a repartilha do mundo, né, principalmente naquele período das colônias. Então o imperialismo, vamos dizer assim, tem esse aumento da extração violenta do excedente através aí do colonialismo, do semicolonialismo, dessas coisas todas. E, assim, tem gente que vai dizer que a ideia tem aqui elementos para pensar o imperialismo, mas principalmente a partir do capítulo 23, né, a Lei Geral da Acumulação lá do livro 1, não é? Que
a ideia ali do aumento da composição, da centralização do capital, essa coisa toda, mas eu acho que também dialoga aqui um pouco. Só chamar a atenção para essa observação sobre a tese da Rosa. Depois, uma outra coisa, já que estamos no final, quando na Guerra Fria você tinha, você não tinha uma disputa de mercado, né? Você tinha uma disputa ideológica, né? E obviamente que tinha uma disputa de mercado, mas o Japão incomodava os Estados Unidos, a Alemanha também incomodava, mas estavam dentro de um mesmo bloco, não estavam disputando mercados. Era uma disputa ideológica de regiões, né? Por exemplo, toda a África, com os movimentos de libertação, foi uma arena de disputa dos soviéticos com o imperialismo norte-americano. Hoje nós temos uma disputa de mercado mesmo. Quer dizer, a China disputa mercado com os Estados Unidos. E a gente sabe, uma coisa que a história mostrou, que a guerra ideológica não produziu a guerra atômica. E não produziu a catástrofe da guerra. Mas a guerra por mercados é absolutamente selvagem. Quer dizer, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra mostram isso. Quer dizer, a disputa por mercados, a história tem mostrado que ela é muito mais mortífera, do que a disputa ideológica. Então, a China, para mim, em conluio com a Rússia, formam uma disputa capitalista, intercapitalista. E é isso que os Estados Unidos não vai admitir de maneira alguma, chegando à possibilidade real de guerra nuclear. Bom, vamos aguardar aí possível, né? Sem dúvida, acho que o número de tensionamentos no mundo não é pequeno, né? Mas antes de uma guerra nuclear, talvez a própria natureza dê um jeito na gente aí, né? De algum jeito que está acontecendo, né? Mas como chegamos aqui já no nosso tempo, nosso teto, né? Eu vou fazer uma sugestão, se alguém quiser fazer mais algum comentário, quiser desdobrar ainda um ponto que a gente conversou nos últimos minutinhos, mas a minha sugestão é que a gente pare a leitura aqui nesse ponto, porque é o ponto em que ele está justamente discutindo o que é essa queda da taxa de lucro, né? E aí iniciaríamos nessa mesma parte, continuando a partir daí, parece um ponto que daria para a gente demarcar mais ou menos o raciocínio e iniciar num próximo encontro para continuarmos no capítulo. E depois, quem gosta de estatística, é um ponto bastante interessante, que Marx coloca uma relação de causalidade, né? Toda vez que você fala em causalidade, é muito complicado falar, né? É muito complicado falar porque tem outras variáveis que intervêm no processo. Eu acho que, com o decorrer da leitura, a gente vai ver que essa relação de causa e efeito, ela é muito mais complexa, porque tem variáveis aí que atuam dos dois lados, né? No aumento da taxa de lucro e outra na diminuição da taxa de lucro. Quer dizer, estatisticamente, isso é um problema muito complexo, mesmo para os estatísticos, né, que eles se dividem em escolas. Né? Eu não sei se ficou claro, mas quem gosta de estatística é um prato feito para fazer analogias. Mas Você sabe a polêmica entre correlação e causalidades. Vocês conhecem essa polêmica? É uma polêmica histórica dentro da estatística, né?
e aí o Marx coloca uma relação de casualidade. E aí entra num ponto muito nebuloso mesmo. Bom, mas isso aí... Não, acho interessante, bem lembrado, acho que é um bom alerta aí para a gente continuar nesse ponto. Mas eu notei que a Raquel também ia falar alguma coisa. Não, eu só ia perguntar se o Fernando conhece algum estudo, porque assim, tem duas coisas aí, né? A diferença entre causalidade e correlação e tal, mas tem uma outra coisa que, assim, tem um elemento aqui que o Marx está falando a todo momento, que é a diminuição relativa do capital variável, que ele atua de duas maneiras, né? Esse é o ponto. Não sei se era isso que tu estava te referindo também, Fernando. Porque teria que dar um tratamento estatístico para isso mesmo, né? Porque diminuição do capital variável significa aumento da composição orgânica, mas também significa aumento da taxa de mais-valia, né? Então, de certa maneira, sim, um mesmo elemento está provocando coisas contraditórias, né? O Marx vai falar, inclusive, disso no próximo capítulo lá das contratendências. Se tivesse, eu ia te perguntar se tu conhece algum estudo estatístico sobre isso, como tratar estatisticamente o fato de que a diminuição do capital variável tem efeitos contraditórios, de aumentar a taxa de lucro e diminuir a taxa de lucro. Eu não conheço essa a abordagem, mas esse assunto me fascina, tá? Bom, então, acho que vamos ficar por aqui, né? Deixa eu pausar aqui a gravação.